Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças ao Senhor por mais essa oportunidade de estar compartilhando uma pequena porção com os irmãos. Nós percebemos que o Senhor tem nos guardado, no ambiente da igreja, o Senhor tem nos revelado algo e graças a Deus, por muitas coisas que o Senhor tem nos apresentado. E nós começamos, já tem 2 semanas, compartilhar nesse livro e já está disponível no canal da Igreja do Gama os 2 primeiros capítulos. E o título desse livro, de 1 Coríntios, é uma interrogação. Vocês não sabem? Ali quando Paulo começa a ser perguntado acerca de algumas questões, pelos coríntios, por várias vezes ele repete essa pergunta, essa interrogação. Vocês não sabem? E aqui no capítulo 1 deste maravilhoso livro, revela Cristo crucificado como a solução para todos os problemas da igreja. Em nosso viver cristão, precisamos aprender a olhar mais para Cristo e menos para as dificuldades e problemas. No capítulo 2, revela o tipo de pessoa que Deus quer usar, o mordomo ou dispenseiro dos mistérios de Deus. Esses mistérios referem-se à palavra profética, que estava escondida por séculos, mas graças ao Senhor, hoje, no fim dos tempos, está sendo revelada para nós. Senhor Jesus. E hoje nós chegamos ao capítulo 3, cujo o tema é o casamento na vida da igreja. Irmão, só esse tema já nos causa um temor. O nosso casamento é na vida da igreja. E isso faz toda a diferença. Porque muitos casamentos existem por aí, com muitas realidades. E aqui quando a gente vai ler em Lucas 17, 26 e 29, nós vemos ali um tipo de casamento. Ali as pessoas que estavam ali naquela época, que viviam ali, eles casavam e se davam em casamento. Bebiam, comiam e não percebiam. Então ali tinha uma característica. Eles estavam distraídos quanto ao casamento, quanto à bebida, quanto à festa, vários aspectos do mundo, várias distrações. E ali eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Mas a palavra nos alerta que assim como nos dias de Noé, será também nos dias de hoje. Muitos casamentos que não estão conectados na linha de Deus, estão casando, se dando em casamento, buscando a felicidade, buscando um propósito que não é o que Deus disse. Não foi assim desde o princípio. Deus, ele, no seu plano de restauração da terra, ele cria um ambiente, coloca o homem nesse ambiente e ali ele começa o seu plano de restauração. Nesse aspecto, nós precisamos perceber que a igreja, ela não é algo humano. A igreja é algo que está no plano de Deus. A igreja é algo que faz parte da essência de Deus. E em paralelo a isso, precisamos perceber com muita realidade que o nosso casamento, quanto ao nosso casamento, não é diferente. O nosso casamento não é humano. O nosso casamento não é necessariamente para satisfazer as nossas necessidades. Por um lado, o nosso casamento ele precisa suprir essas necessidades, porque nós somos humanos e temos as nossas necessidades. Por isso Deus preparou um jardim, E ali ele coloca esse homem e dá uma ordem para esse homem. Você precisa cultivar e guardar esse jardim. E aqui não é uma questão de jardinagem, não é uma questão de guardar as plantas, de cultivar as plantas, de guardar o jardim numa esfera natural. Não é isso.
Ali Adão precisava perceber que o Senhor colocou ele num ambiente, né, e deu uma comissão para ele. Você precisa cultivar a minha palavra, cultivar a minha comunhão e guardar isso. Guardar isso não significa enterrar. Nós, quando temos, né, uma pérola de grande valor, quando nós temos um valor financeiro, nós não enterramos esse valor. Porque em fazendo assim, esse valor, esse tesouro, ele vai perder o seu valor. O que nós precisamos fazer com que o Senhor tem nos dado hoje? Negociar. Nós precisamos cultivar a palavra de Deus e guardar, negociar. Senhor Jesus. E aqui, eu vou ler essa porção que diz respeito, né, a esse encargo que Adão recebeu ali no início. Está em Gênesis 2, 15 e 16. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, Senhor Jesus. Então o Senhor deu uma ordem para ele, né? De toda a árvore ele podia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor, ele prepara um ambiente para o homem, coloca o homem ali, dá uma ordem, dá um encargo. O homem precisava cultivar e guardar esse ambiente. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nesse ambiente que o Senhor cria, né, com esse encargo, a gente percebe claramente, né, qual é a finalidade desse encargo que o Senhor dá. Aqui em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui existe uma questão da fecundação. O homem, ele precisava ser fecundo, ele precisava se multiplicar, encher a terra e sujeitar. Porque Deus, na sua recriação, né, Deus ele recria a terra, porque a terra se tornou vazia, se tornou sem forma. Então Deus, no seu plano de recriação, isso nós vemos aqui muito claro, né, em Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, irmãos, o Senhor, ele não criou esse universo sem forma e vazia, mas a terra, ela se tornou sem forma e vazia, porque essa terra, ela perdeu, né, pela rebelião de Satanás, ela perdeu a expressão de Deus. E ela se tornou sem forma e vazia. E aí nós podemos nos perguntar: o que isso tem a ver com o casamento na vida da igreja? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, ele tem nos dado, né, muitos exemplos, nos mostrado, nos revelado pela sua palavra, que a terra, sem a sua presença, sem o seu comissionamento, sem a sua finalidade, ela vai se tornar sem forma e vazia. E o nosso casamento? Nosso casamento, ele tem um encargo, ele tem uma finalidade. Se nós não nos atentarmos para o nosso encargo, não estivermos claro disso, a nossa terra, o nosso casamento, ele paulatinamente, ele vai se tornar sem forma e vazia. E muitas vezes a gente nem vai perceber isso, vai perceber quando já se tornar um caos. Então o Senhor, ele tem nos guardado, né, irmãos, na vida de comunhão. O Senhor tem nos dado vários livros que nos auxilia, que a cada dia fundamenta mais, né, a nossa fé. E aí nós vamos vamos iniciar aqui propriamente o nosso assunto, que é o casamento na vida da igreja. E aqui a esse respeito também, Paulo vira para os coríntios ali
e pergunta para ele, vocês não sabem? Né? Então, muitas questões que Paulo ali levou revelação para os coríntios. E a gente pode se perguntar, num dado momento, né, chegar a essa questão de que Paulo não era casado. Então, qual é a experiência, qual o embasamento que ele teria para falar acerca do casamento? Né, Paulo ali, por ele estar no labor de amor, né, pelos irmãos, vários aspectos que surgiram, o Senhor capacitava ele, né, a dar luz, né, a gerar luz ali e dar uma linha de direção para os coríntios. Então, irmãos, o que não necessariamente o que nos capacita a compartilhar com os irmãos, né, não é a nossa capacidade, não é a nossa experiência, né, humana, não é a nossa experiência no casamento. Sim, por vezes isso vai ter alguns aspectos que vai ser positivo, sim, mas nós não podemos confiar no aspecto da nossa experiência. Eu fiz assim, deu certo assim, faz assim, que dá certo assim. Precisamos depender do Senhor dia a dia para que o Senhor vai nos capacitando, né? O Senhor vai nos dando um temor, um tremor, e aí nós podemos falar com os solteiros, nós podemos falar com as viúvas e os viúvos, né? E aí nós podemos, por esse labor de amor, por essa capacidade que o Senhor nos dá, nós podemos, né, ser um com o corpo, um membro ajudando o outro. E aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo ele começa a ser perguntado acerca de várias questões, vários assuntos do casamento. Então ele inicia aqui o capítulo 7, versículo 1 de 1 Coríntios. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido, Senhor Jesus. Então aqui nós percebemos claramente que Paulo, ele compartilha o que ele tem de vida, ele compartilha a sua experiência, mas ele compartilha a necessidade de nós não estarmos preocupados com essas questões. E aí nesse ponto eu quero destacar alguns aspectos positivos do casamento. Em Efésios 5, 22, aqui nos mostra um tipo de Cristo, né? O nosso casamento, ele precisa ser como um tipo de Cristo e a igreja, né? Entre marido e esposa. O marido é um tipo de Cristo e a esposa é um tipo da condição, da realidade da igreja. Então, irmãos, a gente percebe que, por um lado, a esposa, ela precisa ser submissa ao marido, ao esposo. Mas, em contraponto a isso, né, Cristo, o esposo, ele precisa dar a vida por essa esposa. Percebe, irmãos, que aqui tem um casamento perfeito, né? Por um lado, há uma submissão. Por outro lado, há uma entrega total. Então, aqui em Efésios 5, 22, a gente vê esse tipo de Cristo e a igreja. E aí nós precisamos ter essa realidade. Ver em nosso casamento, né, o encargo do Senhor, a finalidade do Senhor. Né? Nós não estamos casando e nos dando em casamento, e essa esfera, né, não por bebida, não por esses aspectos grosseiros, mas o casamento ele pode nos levar para uma embriaguez, em busca de uma felicidade, em busca de algo que não diz respeito com o encargo do Senhor. Nós precisamos, né, ser fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitar, porque a terra se tornou sem forma e vazia. Então Deus prepara um ambiente, coloca esse homem, dá as condições para que esse homem multiplique, fecunde, sujeite a terra e tudo se torne ao nosso Deus. Então nós precisamos ter muita clareza, né, no que o Senhor tem nos revelado. Precisamos aplicar isso no dia a dia. Aqui, quando a gente olha para esse livro, né, a gente começa a ler e começa a desfrutar do que Paulo começa a responder aqui aos coríntios, e a gente vê ali que naquela região vivia judeus que buscavam sinais,
Ali haviam gregos que buscavam sabedoria e tinham muita sabedoria, mas a gente percebe que o ponto aqui não é simplesmente um saber. O ponto aqui é uma aplicação. A gente percebe lá no jardim do Éden, quando o Senhor coloca ali Eva e fala para ela, e quando chega a serpente, e a serpente fala exatamente o que Deus tinha dito. A serpente fala, foi assim que Deus disse? E aí Eva repete o que Deus disse. Aí a serpente, a partir disso, vem com uma interrogação. Certamente não é isso. Certamente você não morrerá. E aí Eva, ela sabia disso. Então a questão, nós precisamos nos atentar. Não é simplesmente uma questão de saber, mas é uma questão do dia a dia, de você cultivar, né? Precisamos estar cultivando dia a dia. Essa palavra ela é vida, né? Ela está nos limpando no dia a dia. Cultivar e guardar, valorizar o que o Senhor tem nos revelado. Senhor Jesus. E tem um outro aspecto positivo do casamento que está em 1 Pedro 3,7, que é a vida comum do lar. Senhor Jesus. Vou ler essa porção. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, ó Senhor Jesus. Para que essa terra não se torne sem forma e vazia, nós precisamos exercitar, praticar esses pontos positivos, né, que o Senhor nos aconselhou, que o Senhor deixou para que nós possamos praticar tais coisas. Não é saber que precisamos tratar bem a esposa. Não é saber que precisamos ter uma vida comum do lar. É praticar essa verdade no dia a dia. Estar junto, orando, né, e o Senhor ele vai, né, nos dando condições, vai nos dando mais encargos, mais revelação. E ali quando a gente vê que o Senhor, ele percebe que Adão estava só e não era bom, né? Deus percebeu, não era bom que o homem estivesse só. E ele fez uma auxiliadora. E essa auxiliadora, nesse ambiente de guardar, cultivando, guardando que o Senhor, essa auxiliadora, ela vai se tornar uma cooperadora. E a coisa vai prosseguir, né, de acordo com o Senhor deseja, de acordo com a necessidade do Senhor. E aqui eu destaquei alguns pontos desses aspectos positivos. E o ponto A, ter um casamento fundamentado na palavra de Deus, contra a presente iniquidade. Senhor Jesus. Mateus 7, 24 e 27. Ó Senhor Jesus. Aqui então, irmãos, em Mateus 7, 24 até o 27, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui nós temos uma palavra que nos afirma, né? Nos nos mostra a importância do nosso casamento estar edificado, nós termos uma visão clara do encargo, do comissionamento e da finalidade do nosso casamento. Então, um aspecto muito positivo, nós termos clareza dessa fundamentação na palavra. E aqui o ponto B, ainda dos aspectos positivos do casamento. O segredo de um casamento feliz está em sermos um casal que coopera com Deus. Então, irmãos, nós precisamos cooperar com Deus. A felicidade de um casal
ao qual Deus edificou, um casal que está conectado na linha de Deus, a felicidade dele é cooperar com Deus. Nós não buscamos a felicidade do mundo. Nós não buscamos um casamento feliz para preencher as nossas necessidades. Não é isso. Então, o segredo de um casamento é estar conectado na linha de Deus. Um outro ponto, ponto C. Ter um casamento que faz a vontade de Deus, Senhor Jesus. Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Jesus, temos aqui um casamento que faz a vontade de Deus. E aqui eu percebo claramente uma linha, uma linha da eternidade do nosso casamento. Porque nós percebemos, irmão, que o Senhor, Ele nos predestinou. Vamos ver aqui em Efésios 3, na Efésios 1, de 3 a 10, na questão da predestinação. Senhor Jesus, Efésios 3, de 1 a 10. O Senhor, Ele nos predestinou. Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor Jesus, aqui nós vemos que o Senhor, o beneplácito da sua vontade, o Senhor, Ele tem um bom prazer no nosso casamento. Ele tem um bom prazer em nos predestinar. Ele nos predestinou. Senhor Jesus. E aqui nessa linha, irmãos, nós lemos, nós vemos que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. E aqui a gente vê partes predestinar diz respeito a Deus, justificar diz respeito a Deus, Cristo, e a glorificação diz respeito a Deus. Mas Ele nos chamou. Essa é a parte que hoje cabe a nós. O Senhor, Ele nos chamou e Ele nos comissionou com uma finalidade. Precisamos desenvolver esse chamado. O Senhor, Ele nos predestina, Ele nos justifica e aos olhos de Deus já está glorificado, já está tudo consumado. Então precisamos pegar essa linha da eternidade e praticar essa linha. E aqui, irmãos, quando o Paulo ele continua respondendo aos coríntios ali, acerca de algumas questões, algumas interrogações, e aí vem questões de sexualidade, e aí Paulo responde todas essas questões, que aí ele fala, fica claro que o sexo é uma necessidade, que nós não podemos nos privar, Essa privação, ela pode vir, por uma inconstância do casal, por uma ira, por não cultivar e guardar do dia a dia, pode gerar uma privação que não é saudável. E aí nós podemos gerar uma oportunidade para que o inimigo possa entrar e fazer um grande estrago. E aqui é nos orientado que essa privação, ela por vezes surgirá, porque às vezes tem uma necessidade grande de oração, uma necessidade que a igreja está passando, uma grande dificuldade. Então, em mútuo consentimento, o casal, ele se priva por um tempo, mas logo voltando a conceder o que é devido à esposa e ao marido, para não dar lugar para Satanás. E aí uma outra questão que Paulo continua respondendo ali na leitura de 1 Coríntios 7, é na questão
Senhor Jesus, de quanto a casar ou não casar. E aí Paulo ele compartilha a sua porção, né? Ele compartilha o seu dom, porque ele tinha esse dom, ele conseguia, né, se manter na linha de Deus sem uma necessidade da mulher, ele conseguia conter essa incontinência. Então ele tinha esse dom, então ele compartilhava a sua experiência. E na sua experiência ele achava melhor o homem, a mulher, não se casar, para não estar distraído, para não se ocupar com as coisas do mundo e em como agradar a esposa. Então a linha dele era essa. Mas a gente vê que a experiência dele em ver a dificuldade dos irmãos, ele fala que é melhor casar do que viver abrasado. E quanto às viúvas, é melhor casar. Se não consegue conter, é melhor casar. Mas aí quanto às viúvas, ele dá uma orientação mais fina. Somente no Senhor. Então a viúva ali, quando ela está viúva, então ela não pode casar mais de qualquer maneira. Ela precisa ter alguns critérios. Ela precisa agora ser mais criteriosa. Assim Paulo orienta, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, uma outra parte, que nos chama muita atenção, porque nós precisamos, em meio a essa corrente, em meio a tanta ideologia, nós precisamos estar vacinados. E aí tem um ponto que diz respeito ao divórcio, E quanto ao divórcio, eu destaquei aqui 3 pontos que a própria palavra nos permite, É quanto à morte, quanto ao adultério e quanto ao cônjuge incrédulo pedir. Então nessas três condições há uma permissão para o divórcio. E em outras condições, isso a palavra não nos permite, irmãos. Então nós precisamos estar claro, porque com o vento de doutrina, com tantas ideologias, essas ideologias elas podem em momentos nos gerar alguma dúvida. Nós precisamos estar claro do comissionamento que nós recebemos no nosso casamento, na finalidade. Nós precisamos ser fecundos, precisamos gerar, multiplicar, encher a terra e sujeitar. E o Senhor, irmãos, ele nos guardou no ambiente da igreja, onde temos reunião de casais, onde temos a vida de comunhão. Então o Senhor ele tem nos guardado. Nós temos que falar isso com muita tranquilidade, com muita certeza, porque nós percebemos que isso tem sido o que o Senhor tem nos dado. Então precisamos cultivar e guardar esse jardim. Irmãos, e uma visão geral, assim que eu tive quando li esses 3 capítulos iniciais, é que devemos focar todos os aspectos no viver, do nosso viver, na pessoa de Cristo, na sua cruz, e não confiar em técnicas humanas e seculares, sabedoria humana e outras coisas que está por aí, que nós precisamos estar percebido. Irmãos, que o Senhor possa nos guardar nesse ambiente, do casamento na vida da igreja. Nós precisamos estar claro que o nosso casamento não é um casamento do mundo, um casamento que está desapercebido, não está percebendo a arca. Por vezes nós podemos pensar que nós não estamos nessa esfera tão grosseira, mas precisamos avançar, cuidar de todos os aspectos para que o Senhor possa contar com o nosso casamento, para que nós possamos edificar outras pessoas. Que o Senhor possa nos guardar. Senhor Jesus. Amém.